Gostaria de encaminhar à mesa um requerimento de informação ao ministro do Planejamento e Orçamento e Gestão sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos. Quando fui relator da reforma administrativa, coloquei, e essa Casa aprovou, na Constituição a obrigatoriedade de uma revisão anual. Houve, posteriormente, uma lei que fixou esta revisão para o mês de janeiro. Nós estamos no mês de abril, 1º de abril, e até o momento o governo ainda não fixou essa medida. Eu gostaria de saber do ministro do Planejamento as razões e para quando o governo prevê a revisão, o aumento dos vencimentos dos servidores públicos dos 3 poderes. E gostaria de pedir que fosse dado como lido uma observação que trago aqui sobre o excelente trabalho que o prefeito de Araruama, Chiquinho do Atacadão, como é conhecido, vem fazendo na área de educação. Ele inaugurou uma escola que certamente é uma das melhores do estado do Rio de Janeiro e merece não só o aplauso, mas também que o exemplo seja seguido por outros prefeitos do meu estado e do Brasil. Muito obrigado. A mesa recebe, agradece e dará publicidade. Deputado. Senhor presidente, de falar rapidamente sobre um artigo que a jornalista Miriam Leitão publicou no domingo sobre o foco no pobre. E pergunta a ela se alguém pode ficar contra a ideia de dirigir recursos públicos aos mais pobres. Se pode se afirmar que no Brasil, apesar dos gastos públicos, a desigualdade permanece. Se alguém pode ser contra a avaliação da eficiência dos gastos públicos no Brasil. Tudo isso nós sabemos. E essa discussão, esse artigo, ela faz no jornal O Globo, para mostrar o caráter patético da discussão que se faz no Brasil hoje entre alguns economistas sobre a focalização e a universalização dos recursos públicos em programas sociais. O ministro da Fazenda, e eu não vou citar o nome porque eu não sou do partido do governo e não quero comprometer publicamente o ministro da Fazenda, mas o ministro da Fazenda, ele está defendendo a ideia de focalizar, de dirigir os recursos dos programas sociais para os pobres. Mas, infelizmente, existe dentro do partido do governo e junto aos economistas que assessoram esta ala do partido do governo, denúncias permanentes de que essa política é uma política para acabar com a universalização. Todos nós sabemos que precisamos fazer com que esses recursos cheguem aos pobres para que a desigualdade acabe. Por isso eu peço que esse artigo da jornalista Miriam Leitão, pela importância que tem, seja transcrito no diário desta Casa. Muito obrigado. Vossa Excelência vai ser atendido nos termos regimentais, inclusive eu, como Vossa Excelência, sou um leitor assíduo da jornalista Miriam Leitão e um grande admirador do seu trabalho. Segundo inscrito do grande expediente, deputado José Carlos Elias possa utilizar regimentalmente o seu tempo. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo à ministra do Meio Ambiente, senadora Marina Silva, no sentido de que fosse liberado 2 milhões de reais de um empenho que está suspenso para a recuperação de 2 lagoas no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. As lagoas de Itaipu e Piratininga, que tem um projeto já elaborado, já por intermédio da Serla, que é um órgão estadual, foi feita a licitação. O governo do estado já colocou 500 mil reais e a obra necessita urgentemente da liberação de somente 2 milhões de reais para que o povo de Niterói possa ter de volta essas 2 lagoas que estão sendo perdidas. Eu reitero, então, à ministra que tome essa iniciativa e permita que Niterói possa ter essas 2 lagoas de volta. Muito obrigado. Parabéns, deputado Moreira Franco. A mesa recebe
Está feito o registro. Ao nobre deputado Moreira Franco, segundo orador do grande expediente, e entre um intervalo e outro dará a palavra ao nobre deputado Zé Carlos Elia Manato, dois também que quiserem dar como líder. Conceda a palavra no período destinado ao grande expediente ao nobre deputado Moreira Franco. Sua Excelência dispõe de 25 minutos na tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o relatório da PEC número 40, de 2003, apresentado pelo ilustre deputado Maurício Randes, merece o respeito de todos, embora possa haver, como é próprio do regime parlamentar democrático, divergências com relação às conclusões apresentadas. Sem dúvida que no exame da matéria há de se ter presente a questão constitucional. Desejo deter-me exatamente em um dos aspectos que, a meu sentir, apresenta inegável inconstitucionalidade. Trata-se da ingerência da União na autonomia dos estados e municípios, gerando conflito entre os poderes, jogando no lixo todo o exaustivo trabalho de reforma administrativa e previdenciária que resultou na promulgação das emendas constitucionais 19 e 20 de 1998. Fui o relator da reforma administrativa e julgo do meu dever manifestar minha estranheza com relação ao tratamento que se pretende dar à questão do teto remuneratório dos servidores. O teto, como todos sabemos, tem a finalidade central de impedir abusos, despropósitos, com remunerações geradas por artifícios legais que criaram, ao longo do tempo, distorções descabidas no serviço público. O princípio que informou a mudança constitucional com a criação do teto, oferecendo nova redação ao inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, observou duas condições. Primeira, a simetria entre o teto da União e o dos Estados. E segunda, a desconsideração dos cargos de presidente da República e governador como limite remuneratório. Na origem, a Constituição de 88 fixava como teto da União os vencimentos de deputados federais para o Poder Legislativo, o percebido pelos ministros de Estado para o Executivo e no Poder Judiciário, os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Determinava também que nos estados o teto fosse, respectivamente, a remuneração dos deputados estaduais, dos secretários de Estado e dos desembargadores. A emenda 19, de que fui relator, levou essa simetria ao máximo, adotando teto único para todos os servidores públicos, o subsídio mensal em dinheiro dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Foram alcançados dois objetivos relevantes. O primeiro, acabar com a colcha de retalho dos contra-cheques, criando o subsídio para que houvesse transparência dos valores percebidos, sem que a escala de vantagens disfarçasse percepção a diversos títulos, o que gerou a distorção antes mencionada. Segundo, identificou-se como agente político que exercesse cargo vitalício com vedação de exercer qualquer outra atividade, salvo a de magistério. É essa a sábia orientação que agora se quer abandonar. A remuneração do presidente da República no plano federal e a do governador no plano estadual não foram adotadas, porque o subsídio em dinheiro atribuído a esses cargos é apenas uma parcela menor do conjunto de vantagens recebidas, além de exercerem cargos temporários, não se constituindo em atividade efetiva. Mário Bernardo Sesta, um estudioso da matéria, assim argumentou em estudo publicado na revista da Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul. A razão pela qual a remuneração do presidente ou dos governadores não pode ser adotada
como teto é que as quantias recebidas por esses agentes políticos não guardam relação com suas necessidades de sobrevivência diária. Suas despesas domésticas com alimentação, moradia, servidores, carros, motoristas, telefone e outras mais correm às custas dos cofres públicos. Por isso, conclui Bernardo Sesta, os subsídios não podem servir de limite para o subsídio e os vencimentos de outros agentes para os quais esses ingressos têm caráter alimentar. Há também outras razões de ordem constitucional contra a adoção do subsídio do governador como teto estadual. A emenda 19 também determinou que fosse criado um sistema coerente de remuneração para os servidores, que teriam suas carreiras valorizadas mediante a instituição de conselhos de política de administração e remuneração de pessoal. Os membros de poder, os detentores de mandatos eletivos, os ministros de Estado, os secretários e os ocupantes de carreiras julgadas essenciais para o funcionamento do poder público passariam a perceber não remuneração, mas subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer adicional, seja qual for obedecido o limite remuneratório constitucional dos subsídios dos ministros do Supremo. O objetivo da emenda por mim relatada foi deixar transparente, como já sublinhei, a remuneração recebida pelos mais altos servidores públicos, ao mesmo tempo em que a eles eram garantidos subsídios dignos e dentro de uma escala lógica como imperativo em qualquer sistema de pessoal organizado em carreiras. E no caso do serviço público, não há outra solução que a de reconhecer e valorizar as carreiras de Estado, aquelas essenciais ao exercício do poder estatal. Assim, pela nossa Constituição, o subsídio do deputado estadual não pode exceder 75% do subsídio do deputado federal, o que equivale a 75% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o subsídio de desembargador não pode exceder 95% do subsídio dos ministros dos tribunais superiores. Este, por sua vez, fixado em 95% do subsídio dos ministros do Supremo. O teto constitucional hoje previsto para os desembargadores estaduais equivale, portanto, a 90,25% dos subsídios de ministro do Supremo. É preciso ter em conta que essa hierarquia dos subsídios, no caso do Poder Judiciário, leva em conta a natureza da organização judiciária, que tem eixo constitucional no Supremo Tribunal Federal e nos tribunais superiores, daí se espraiando para os tribunais, juízes estaduais e os tribunais e juízes federais. Há, portanto, uma coerência no sistema de subsídio para evitar distorção entre os magistrados, sejam eles estaduais ou federais, com isso quebrando a ordem da organização judiciária e ferindo o princípio da igualdade que qualifica o exercício da magistratura em seus diversos níveis. É evidente que a alteração proposta significa uma perigosa ruptura no sistema de equilíbrio que está hoje consagrado na Constituição Federal. Ademais de implicar necessariamente, no caso do Poder Judiciário, severa desigualdade entre os magistrados federais e estaduais. Essa direção não condiz com a própria natureza da organização do Poder Judiciário, como existente no país e que é garantia de sua autonomia como poder no Estado, conquista que não podemos abandonar, na linha da defesa do Estado democrático de direito. O relator da PEC 40/2003, na Comissão de Constituição e Justiça, claramente não se deu conta dessas impropriedades ao elaborar suas emendas saneadoras.
e terminou por deixar de mencionar no relatório ou na justificativa da emenda apresentada o teto específico dos desembargadores, constante no artigo 93, inciso 5 da Constituição Federal. Daí que fica evidente a inconstitucionalidade e, pior ainda, fica aberto um flanco de severo desequilíbrio na organização simétrica dos poderes a partir da matriz constitucional, desestruturando a organização do Poder Judiciário dos Estados-membros, com reflexos gravosos na qualidade da carreira da magistratura estadual comparada com a federal. Ora, ninguém em sã consciência pode aceitar o efeito perverso da proposta, ou seja, reduzir os subsídios da magistratura estadual, na qual um desembargador com 35 anos de carreira poderá ganhar menos do que juízes federais recém-admitidos. Isso parece mesmo uma conspiração para deturpar a ideia central da organização judiciária, com a utilização de argumentos que bem parecem eficazes em mecanismos autoritários de tradução de conceitos simplistas que todos sabemos não têm valor nem científico nem social, na perspectiva do interesse público, das necessidades da população e da preservação da sociedade plural e democrática. Por outro lado, a emenda submete ao teto da magistratura os membros do Ministério Público, instituição integrante do Poder Executivo, como ainda há poucos dias reafirmou o Supremo Tribunal Federal em decisão na ação direta de inconstitucionalidade 132, publicada no Diário da Justiça, o que significa a iniciativa do ilustre relator da PEC. Será o primeiro sinal para subtrair do Ministério Público sua autonomia tão duramente conquistada? Note-se o curioso fenômeno. Todas as instituições recusam como teto os subsídios em dinheiro do governador, enquanto os governadores se empenham para ser o teto de todos. Por que isso? Porque, na verdade, esse teto é uma mistificação. A pretexto de moralizar o serviço público, a emenda, se aprovada, destruirá todo o sistema de carreiras relevantes para o Estado, limitando o subteto ao Poder Executivo. É evidente que a emenda nessa parte viola o princípio constitucional da razoabilidade, encartado na garantia do devido processo legal, a que se refere o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Trata-se de princípio da compatibilidade entre o meio empregado pelo legislador e os fins visados. Anote-se que a emenda cria instabilidade remuneratória, sabido que os valores percebidos pelos governadores têm uma evidente carga de politização, de jogo eleitoral, sem contar que muitos podem se dar ao luxo de dispensá-los em razão de vitoriosas atividades profissionais que prosseguem ou interrompidas são retomadas no mesmo diapasão. É razoável criar um sistema que tenha por eixo esse tipo de remuneração apartado da realidade de uma carreira, seguido ao longo de muitos anos de trabalho? Não é difícil perceber a perversidade dessa falta de adequação. Os governadores poderiam reduzir a parcela em dinheiro de seus subsídios, já que têm casa, comida, transporte, luz, água, gás, telefone, servidores domésticos, tudo, enfim, custeado pelos cofres públicos, o que lhes permitiria sacrificar, por via indireta, o princípio da irredutibilidade dos subsídios e vencimentos constitucionalmente assegurados a todos os servidores. Isto não é terrorismo ou falsa previsão. O governador de um dos maiores estados e mais importantes da federação já fez isso. E há poucos dias reduziu
em quase 50% a parcela em dinheiro de sua remuneração. Pode, assim, proceder porque tem seu mandato certo e temporário e tem ao seu dispor os serviços do Estado, como é direito ter na organização do poder no mundo inteiro, sem que seja suscetível de escaramuça com pretexto moralizante. Mas é justo e adequado, sem falar na quebra da estrutura constitucional, que essa situação seja projetada para aqueles que seguem carreira essencial de Estado? A única resposta honesta é não. Não pode, porque isso avilta a razoabilidade, demole a organização judiciária e amesquinha a história democrática do país. É preciso que sejam lidos mais uma vez os artigos dos federalistas, que inspiraram a rota da organização estatal das democracias ocidentais. Portanto, é a rigor inconstitucional, como subteto de quem só recebe remuneração em dinheiro, ou seja, dos servidores públicos em geral, os subsídios de cargos em que tal parcela em dinheiro não é nem única, nem significa, nem indispensável ao sustento do beneficiário e sua família. Por isso mesmo, nunca foi adotado por nenhuma de nossas constituições. E não se justifica que essa sensibilidade e esse entendimento não sejam endossados pelo atual legislador reformador. Curiosamente, senhor presidente, o ilustre autor da emenda saneadora número 2 só leva em conta a simetria quando é para reduzir. Quando é para dar tratamento igualitário, a simetria desaparece. A emenda saneadora número 2 reduziu, sem dizer isso claramente, mas obrigando o leitor a essa conclusão, o teto para os desembargadores de 90,25 do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal para 75% deles, sem, no entanto, revogar ou alterar os artigos que conflitam com esse subteto. Tal situação não ocorreria se o subteto estadual levasse na devida conta a organização judiciária, tomando como padrão os subsídios dos desembargadores. Em primeiro lugar, seria preservada a tradição constitucional em matéria de teto remuneratório. E, em segundo lugar, esse subteto continuaria superior ao atual limite constitucional para os deputados estaduais. Sugiro, senhor presidente, que na PEC em apreciação, a referência a governador seja substituída pela referência a desembargador, membro do Tribunal de Justiça do Estado, com correspondência com a organização judiciária do país, tendo como matriz o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, mais alto cargo do Poder Judiciário, na linha do que acima deduzir. Será assim retomada a simetria tão almejada. Esses, senhores deputados, são os motivos de interesse público e respeito à Constituição Federal, que, em coerência com o trabalho que desenvolvi como relator da emenda 19 de 1998, que me leva a propor uma emenda à PEC 40, adotando-se os subsídios dos desembargadores como limite remuneratório para os servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e para a qual eu peço o apoio de vossas excelências. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, o novo deputado Onyx Lorenzoni, não resiste ao novo deputado Moreira Franco. Senhor presidente, o Congresso Nacional vem discutindo há muitos anos a questão do uso de armas. Existe na sociedade brasileira hoje um sentimento de repulsa à violência e há um sentimento favorável a que se possa ter no Brasil um controle para o uso, a venda das armas. A Rede Globo de televisão, a seção de jornalismo
do Estado do Rio de Janeiro, ela fez agora uma pesquisa do dia 7 a 18 de julho, na área metropolitana do Rio de Janeiro, que dá uma dimensão de quanto a opinião pública carioca e fluminense se coloca ao lado daqueles que querem ter as armas controladas no Brasil. Eu gostaria de trazer a esta casa os números para que esse resultado se somasse no sentido de se ter um projeto que responda a esse anseio, a essa expectativa. A pesquisa ouviu 17.559 pessoas. Para que se possa ter uma ideia da dimensão dos resultados, 14.089 pessoas, ou seja, 80,2% são favoráveis ao controle do uso de armas. E somente 19,8% acha que a arma deve continuar sendo usada de maneira indiscriminada e livre, como vem sendo usada no Brasil de hoje. Eu gostaria, senhor presidente, de parabenizar a Rede Globo, a seção de jornalismo da Rede Globo do Rio de Janeiro, por essa iniciativa e dizendo que esses números, esses resultados só fortalecem acham que esse projeto deve ser votado e aprovado o mais rápido possível. Maria Augusta Carneiro Ribeiro, que é ouvidora-geral da Petrobras. Com a palavra, o deputado Moreira Franco. Senhor presidente, permitam-me, senhora e senhores ministros, as demais personalidades, autoridades aqui presentes, que eu os homenageei na pessoa do presidente da Petrobras, o senador José Eduardo Dutra. Senhores e senhoras deputados, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de agradecer ao líder Eunício de Oliveira, líder do PMDB, do meu partido, pelo privilégio que me dá de falar em nome do partido nesta sessão de homenagem aos 50 anos da Petrobras. Isto me é muito caro e este momento é um momento importante. É importante não porque nós estejamos homenageando uma empresa brasileira que já deu demonstrações sucessivas de eficiência, de capacidade tecnológica, de excelência empresarial, de compromissos com o crescimento econômico brasileiro. Não é tão pouco importante porque nós estamos dizendo que esta empresa é um orgulho para nós. Eu acredito que a importância desta sessão, ministro Valdir Pires, é porque nós estamos homenageando uma página, uma opção de política econômica, uma opção de projeto nacional, uma opção de construção de um país que há 50 anos atrás ela passou a ser expressa, a ser retratada nesta empresa que em 1953 foi criada, culminando uma luta de décadas do povo brasileiro, liderada pelo presidente Getúlio Dornelles Vargas, tendo ao lado dele não só o entusiasmo e a confiança do povo brasileiro, mas homens como o economista Jesus Soares Pereira. E acho que em Jesus, no professor Jesus, eu aproveito para homenagear todos aqueles economistas, todos aqueles políticos, engenheiros que acreditaram na necessidade de afirmação de um projeto nacional para o Brasil. De dizer da nossa soberania, de dizer da necessidade de se ter um desenvolvimento econômico que garantisse um acesso ao povo brasileiro de padrões de vida muito acima daqueles
que o modelo anterior proporcionava. E eu creio que, para mim, hoje, homenagear a Petrobras e lembrar de pessoas como essas que lembrei aqui, tão importantes para a nossa formação, foi ter encontrado aqui, reencontrado neste plenário, uma figura que para a minha geração sempre foi uma referência política, uma referência ideológica, uma referência de decência, que é o deputado Fernando Santana. Muito bem. Eu pertenço a uma geração que foi ter encontrado aqui, reencontrado neste plenário, uma figura que para a minha geração sempre foi uma referência política, uma referência ideológica, uma referência de decência, que é o deputado Fernando Santana. Muito bem. Eu pertenço a uma geração subsequente àquela que lutou pela criação da Petrobras, e não só da Petrobras, que fez a opção por esse novo modelo. E essa geração foi formada política e ideologicamente, acreditando que é necessário se ter um projeto nacional, acreditando que as causas, as lutas, as bandeiras que significam soberania, autonomia e crescimento econômico são bandeiras que justificam todos os sacrifícios, Deputado Moreira, acreditando que é possível transformar coisas difíceis, lutas difíceis em realidades. E a Petrobras é a prova disso. Eu concedo a parte à deputada Jandira Fegali. Deputado Moreira, eu quero lhe agradecer a possibilidade, antes do término do seu tempo, porque todos nós construímos um vínculo de afeto, de luta e de convicção sobre o papel desta empresa, que hoje marca o principal ponto da luta da esquerda brasileira e o principal ponto de luta dos democratas brasileiros e dos trabalhadores, que é o resgate da soberania nacional contra o império, contra as pressões, contra aqueles que bombardeiam e matam na geopolítica do petróleo. Mas eu gostaria apenas de fazer um resgate, homenageando aqui o presidente Dutra e tantos outros citados, o ministro Valdir Pires, a competência, a inteligência da mulher brasileira nas figuras de Dilma e Emília Fernandes, ministras do governo Lula, e apenas fazer um resgate aqui. Nós estamos comemorando 50 anos da Petrobras, mas a luta do petróleo tem umas marcas importantes históricas, onde estão vinculados os comunistas desse país. No pós-guerra, nós tínhamos uma bancada comunista pujante, e em 1947 eu fiquei feliz de ver exposto esse primeiro projeto na exposição da Petrobras, no dia 2 de julho de 47, foi sancionado um projeto assinado por João Amazonas, Maurício Grabois, Carlos Marighella, Diógenes Arruda, Gregório Bezerra, Jorge Amado e Henrique Oeste, declarando de utilidade pública o abastecimento nacional do petróleo. E junto com esse momento histórico, veio também a criação da Frota Nacional Petroleira para a garantia do abastecimento nacional, criada diretamente pelo governo, porque a navegação ela é decisiva para o abastecimento, para a soberania e para a questão da segurança nacional, e aí se criava a navegação do Estado na Marinha Mercante Brasileira e logo depois incorporada com 22 navios à Petrobras. Eu quero resgatar isto porque esse histórico é largo, a relação dos comunistas com a soberania, com essa empresa e com o petróleo, ela é histórica, ela é importante, e depois ela foi sendo reafirmada por deputados como Haroldo Lima, foi sendo reafirmada por outros parlamentares democratas desse país, ideologicamente identificados como Fernando Santana, foi sendo identificada pelos socialistas como Ricardo Maranhão, também Mário Lima, aqui presente, que eu quero homenagear como uma pessoa importante no trabalho do parlamento brasileiro, e apenas resgatar de novo o nosso compromisso do apoio a esta empresa como a marca da soberania e ter acesa a nossa expectativa
de que a Petrobras, de novo, se volte decisivamente de frente para o Brasil, como é o pensamento de Vossa Excelência, como é o pensamento do governo Lula, como é o pensamento de alguns diretores, eu citaria aqui Guilherme Estrela e o do Sauer, como outros que hoje merecem o nosso apoio, a nossa admiração, o nosso respeito à frente desse trabalho. E, por fim, apenas realçar o papel dos recursos humanos, porque nós poderíamos aqui falar do SEMPES, de tantas outras, mas esses trabalhadores da terra e do mar, homens e mulheres que fazem a Petrobras, merecem com prioridade, não apenas a reintegração dos demitidos pela anistia, mas também a valorização na qualificação, na segurança, nas aposentadorias especiais e na remuneração, tão fundamental para manter estimulado e aceso esse corpo de trabalhadores que nos dá orgulho, não apenas carregando a bandeira nacional em terra, mas carregando no mar deste mundo, levando o Brasil, não apenas para os rincões desse país, mas para outros países do mundo inteiro. Parabéns à Petrobras, ao deputado Moreira e a todos que contribuíram nessa luta. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a deputada Jandira Fegali pelo brilho da sua intervenção e concluir dizendo ao senador Eduardo Dutra, aos diretores da Petrobras que aqui estão, aos funcionários desta casa, aqueles que não só deram a sua vida, mas que deram ao longo da sua capacidade de trabalho tudo de si para construir a grandeza de uma empresa que está entre as 10 maiores empresas do mundo, que os senhores dirigem não uma empresa, os senhores dirigem um ícone, os senhores conduzem uma legenda, os senhores desfraldam uma bandeira. A responsabilidade de um dirigente, de um funcionário da Petrobras, não é a responsabilidade daqueles que trabalham e que dirigem uma empresa qualquer. Na história desta empresa tem uma tradição de luta pelo crescimento. Na história desta empresa tem o exemplo de que a luta dá resultados, que produz resultados. Na história desta empresa tem um projeto de crescimento econômico, que agora eu creio que nos resta dizer que esse projeto que nos permitiu crescer, e os dados do censo do século nos mostram que crescemos, mas com a desigualdade profunda. E o caminho agora é preservar o que conquistamos no passado e promover um crescimento com distribuição de renda, para que essa desigualdade que nos humilha tanto seja extirpada do nosso país. Senhor presidente, eu agradeço mais uma vez o privilégio de dizer que o meu estado, o estado do Rio de Janeiro, se sente dono da Petrobras. A Petrobras é um patrimônio do nosso estado, não só porque a sede está lá, mas porque nós somos responsáveis por 85% da produção do óleo neste país. E não é só por causa disso também, porque o estado do Rio tem sido vítima de uma profunda injustiça. Num passado não muito longínquo, nós sonhamos e lutamos para ter uma refinaria, uma petroquímica instalada no nosso estado. Lamentavelmente, em que pese a produção de petróleo que temos no nosso estado, o governo federal, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial na época, optou por fazer crescer petroquímicas em estados que não contribuem com produção de óleo. Perdemos essa oportunidade. Agora, o estado do Rio de Janeiro, da mesma maneira que no passado lutou ao lado de Fernando Santana e de Valdir Pires, entre outros, dizendo que o petróleo é nosso, ele hoje diz que a refinaria é nossa. Nós temos o direito de ter essa refinaria, porque produzimos 84% do óleo que se produz neste país. E porque temos dado uma contribuição imensa ao crescimento da Petrobras e acolhido com muito carinho esta empresa que nos é motivo de muito orgulho e de muita satisfação. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao próximo. O nobre deputado Moreira Franco. Senhor presidente, os principais jornais de hoje dão conta da reunião do presidente Lula com os governadores, aonde ficou evidenciado a dificuldade dos governadores chegarem a um acordo com o presidente com relação à reforma tributária. Nesse encontro, pelos que os jornais dizem, está sendo discutido, foi aventada a hipótese do próprio governo encaminhar no Senado Federal uma proposta de retomar o projeto na redação original, largando completamente não só os acordos que foram fixados nesta casa, na Câmara dos Deputados, como também deixando de lado duas votações, as reuniões da comissão especial, os debates, os conflitos e os acordos que foram firmados aqui na Câmara dos Deputados pela liderança do governo. Eu gostaria de fazer um apelo ao presidente Lula, que vai se reunir com as lideranças do governo no Senado, para que evitasse que essa afronta fosse feita à Câmara dos Deputados. O Parlamento brasileiro não é uma instituição republicana. Ele já existia antes da proclamação da República. O Parlamento brasileiro tem servido aos poderes, a quem exerce o poder executivo. Mas, do ponto de vista histórico, desde o Império, o Parlamento tem reagido àqueles que acham que do Executivo podem fazer o que quiserem. Então, eu queria fazer um apelo ao presidente Lula, no sentido de evitar esta afronta à Câmara dos Deputados e acrescentar, para finalizar, senhor presidente, que o presidente Lula encaminhe no sentido de que os acordos firmados nesta casa sejam mantidos. O Estado do Rio de Janeiro está sendo prejudicado porque vários acordos se fizeram aqui. Eu e o PMDB e a bancada do Rio votou e hoje nós estamos sendo ameaçados desses acordos não serem cumpridos. Eu agradeço a Vossa Excelência a generosidade e a paciência. Colombo, nobre deputado Colombo. Passo a palavra, como último orador inscrito, o nobre deputado Moreira Franco. Senhor presidente, eu gostaria de me associar aos demais colegas nos agradecimentos aos expositores e parabenizar o deputado Reginaldo Lopes pela função, atribuição e responsabilidade, sobretudo, que terá na relatoria deste projeto. Gostaria de me associar também às observações feitas pelo deputado Kassab. Eu creio que esse projeto tem a grande virtude de colocar para a sociedade brasileira a necessidade de nós olharmos para um segmento da nossa população que é o mais mal atendido pelos poderes públicos. Se nós compararmos os programas que existem para a atenção à criança, se nós compararmos os programas sociais, a rede de proteção social que existe no país para atender os idosos, com o que tem a nível federal, a nível estadual e a nível municipal para tratar dos jovens, nós vamos ver o crime que a sociedade brasileira comete. Nós podemos dizer que não temos nada. A nossa juventude, ela está absolutamente desassistida. Nós temos recursos para as escolas de primeiro grau e nós estamos vendo as escolas de segundo grau serem destruídas, física e curricularmente, porque não há jovem que tolere ficar numa sala de aula com a organização escolar que as escolas de segundo grau têm hoje. Não há ninguém que consiga trabalhar nas condições físicas que as escolas de segundo grau têm hoje no nosso país. E isto numa conjuntura extremamente preocupante, porque nunca na sociedade brasileira nós tivemos a quantidade de jovens que temos hoje.
as projeções futuras indicam que nós não teremos tão cedo a quantidade de jovens que nós temos hoje. E é exatamente nesse momento que não tem nada. Então, esse projeto, ele, em primeiro lugar, nos permite colocar na agenda a necessidade de nós definirmos políticas públicas, uma rede de proteção, de atendimento para o jovem. E acredito que a perspectiva deve ser muito mais na ótica do jovem do que na ótica do emprego. Nós não devemos olhar esse programa do ponto de vista do empresário, para abrir a possibilidade de emprego nas empresas. Mas eu acredito que a perspectiva correta é de olhar esse programa na ótica do jovem. Nós temos que entender o que está passando na juventude brasileira hoje, e, a partir da realidade que ela vive, nós encontrarmos mecanismos de absorvê-los, sob pena de nós termos um programa burocrático, ineficiente e uma grande frustração. Então, nesse sentido, com essa visão, e a visão de quem vive, mora no estado do Rio de Janeiro, que é um estado urbano, e constata que as ruas, elas estão hoje tomadas pelos jovens. Nós não temos, nos pontos de esquina, de sinal, nos lugares mais movimentados das grandes cidades brasileiras, nós não temos um percentual de pessoas de meia-idade ou de uma idade mais avançada que seja sequer comparável com o número de jovens que nós temos. São jovens com filho, são crianças que, com talento para desenvolver uma série de atividades. Agora, no Rio de Janeiro, tem várias crianças que jogam com bolas, e uma criança que consegue o nível de habilitação para fazer aquilo, é porque tem condições, se tivesse uma boa escola, de aprender coisas muito mais úteis a ela do que ficar fazendo um jogo com as 3 ou 4 bolas, como todos nós temos a oportunidade de ver. Por isso, elas são excluídas. Elas são excluídas não é só por uma questão social. Elas são excluídas porque a sociedade brasileira não tem nada, absolutamente nada, que possa, hoje, criar sistemas de inclusão. Não tem o emprego, mas não é só o emprego, não tem o emprego, não tem assistência, não tem locais, não tem formação, não tem estímulo, não tem nada. Elas estão entregues a Deus, porque os homens, através das leis, nos diversos níveis do parlamento brasileiro, eles não cuidam dessa população imensa. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao Dr. Lorival Dantas duas coisas. A primeira delas, qual é a distinção que ele usa do ponto de vista conceitual entre jovens desocupados e jovens inativos? Qual a diferença entre o que está numa situação de desocupado e o que está na situação de inatividade? E, se possível, se conceitualmente essa diferença ela seja substantiva, que tipo de tratamento se deve dar a um ou a outro, e a outro, já que eles estão em ambientes distintos. E a segunda pergunta é com relação a um levantamento que ele faz na exposição sobre os diversos critérios que estão inseridos nesse projeto. E ele conclui esse levantamento com uma indagação: se vale a pena, com todos esses critérios, se esse projeto vale a pena. E, como ele próprio diz aqui, essa é uma pergunta que nós estamos fazendo, todos nós estamos fazendo. É uma constatação que o senhor faz aqui. Então, eu pergunto especificamente ao senhor: vale a pena
esse programa com todos esses critérios e que, se não, que critérios devem ser excluídos e quais critérios devem ser colocados para que esse projeto possa efetivamente valer a pena. Com a palavra, o senhor Lorival Novaes Dantas, para o esclarecimento ao deputado Moreira. A posição dele, Certo. eu solicitaria que o embaixador colocasse a posição do governo brasileiro em relação ao sequestro. Especificamente, qual a posição oficial do governo e que iniciativas, pelo bem ou pelo mal, o governo brasileiro tomou em relação a esse caso. Bom, eu não dei... O país começa a dar sinais de impaciência diante da falta de crescimento. O presidente Lula falou recentemente que estávamos próximos de um espetáculo de crescimento, mas logo o Banco Central mostrou que a realidade era diferente, fazendo uma revisão da estimativa de crescimento de 2,2 para este ano para 1,5. O deputado Delfim Neto, economista também do PPP, e o deputado Moreira Franco estão aqui conosco para falar a respeito da conjuntura política, dessa situação política, econômica e social do Brasil. Primeiro, nós pediríamos ao deputado Delfim Neto que fizesse uma análise dessa dicotomia desejo-realidade. O país quer crescer, mas a realidade é diferente do desejo. Então, como é que o senhor vê essa frustração que se cria em face da recessão econômica no país? Em primeiro lugar, Tarcísio, eu gostaria de manifestar a minha alegria dos economistas brasileiros. Deputado Moreira Franco, qual a sua ideia da situação política, econômica e social do Brasil no momento? Qual a expectativa que o senhor tem em relação ao governo Lula? Olha, para mim, creio que para todos os que estão vendo a TV Câmara, é uma alegria muito grande, um privilégio participar ao lado do ministro Delfim Neto, que certamente no Brasil de hoje é o único político, o único economista que tem uma experiência executiva de crescimento econômico. Quer dizer, ele viveu, formulou, executou, administrou uma experiência bem-sucedida de crescimento. E isso é um patrimônio que o país tem, que tem que ser incorporado. E creio que o governo Lula deve manter a sabedoria que vem tendo de tê-lo como uma das referências permanentemente ouvidas e cultivadas Isso é maior exagero, na formulação de suas políticas. Não, minha relação São conselheiros da República. não é Claro, verdade. claro, Minhas claro, relações claro. com o governo são de simpatia, mas eu tenho muito pouca influência. Não, na mas eu não estou política. dizendo influência política, não é influência no Diário Oficial, porque o senhor não trata disso. Isso, infelizmente. É influência política na formulação. Agora, eu concordo basicamente com as observações feitas pelo deputado Delfim Neto. Eu acrescentaria duas coisas. A primeira, eu creio que é bem uma injustiça, mas quando se diz que a política dos 8 anos do governo Fernando Henrique não levou ao crescimento, a política é do governo Fernando Henrique, é do Fernando Henrique. Quando se diz que o Lula segue uma política que era necessária, e a política não é do Fernando Henrique, é canônica. Eu acho que essa política é do Fernando Henrique, que ele durante 8 anos manteve. E eu creio que não tem outro, ele não tinha outro caminho, Mas como o Lula não tem. Mas o ministro definiu Claro. a política econômica canônica como uma política econômica que é recomendada pelo fundo. Claro. Sim, recomendada pelo fundo, que foi pelos posta em grandes prática economistas. Que não é que do está sendo- Fernando, nem é do... E que Não. está sendo posta em prática pelo Lula, Lógico. até porque ele não tinha outro caminho. Isso mesmo. Tinha outro caminho. Eu não faço nenhuma observação, nem o excesso nos juros, nem a firmeza e a radicalidade com que o governo Lula assumiu nesses primeiros 6 meses, eu não faço nenhuma observação crítica porque ele tinha que fazer isso. Na realidade, o país está voltando aos indicadores do início do processo de crescimento da candidatura Lula. Ou seja, quando a comunidade interna e externa começou a levar a sério a possibilidade do Lula ganhar a eleição,
os indicadores macroeconômicos começaram a ficar nervosos, excitados. E aí criou-se, no final do governo Fernando Henrique, uma situação econômica muito delicada e a inflação a quase 17% ao ano. O governo Lula fez o que tinha que fazer. Agora, como observou o ministro Delfim, eu concordo, nós temos que começar a cuidar do crescimento econômico. E o desafio é o governo que foi eleito com uma bandeira de esperança. A Câmara dos Deputados praticamente venceu essa etapa de votação das reformas. A reforma da Previdência seguiu já para o Senado e já foi votada em primeiro turno a reforma tributária, que é a que provocou maior controvérsia, embora os protagonistas dela fossem em número muito menor do que os da Previdência, que eram funcionários públicos, aposentados e por aí vai. Para debater essas reformas, nós convidamos os deputados Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, do PMDB do Rio, e Antônio Cambraia, do PSDB do Ceará. Inicialmente, eu pediria ao deputado Moreira Franco que fizesse uma análise dessas propostas de reforma da Previdência, que já foi aprovada aqui, e a tributária. Aliás, o senhor votou com a reforma da Previdência, né? Eu votei contra a reforma da Previdência nos 2 turnos. Votou a favor da reforma tributária? E votei a favor da reforma tributária. E eu gostaria de, evidentemente, explicar de imediato, né, o meu voto a favor. A reforma tributária, ela, na realidade, diz muito dos interesses dos governos estaduais, na medida em que, no Brasil, nós não temos uma tradição do cidadão, da sociedade, discutir, defender intransigentemente o seu direito a pagar um imposto que seja razoável. A tradição do setor público brasileiro, e tem se manifestado nos últimos 15 anos, é de um aumento extorsivo, abusivo dos impostos. Nós agora devemos estar chegando a um percentual de quase 40% do PIB, e essa reforma tributária vai aumentar impostos. E, consequentemente, a discussão fica, e você começou dizendo que foi bem menos polêmica do ponto de vista popular do que a reforma da Previdência, porque foi uma discussão entre os poderes, os municípios, os estados e a União. Os entes federativos. Os entes federativos, para saber quem é que ficava com a maior parcela do bolo. E impostos, inclusive, são aumentados para compensar eventuais perdas que um desses 3 entes venham a ter na reforma tributária. E aconteceu a mesma coisa nessa reforma agora. E, evidentemente, eu, como representante do Estado do Rio de Janeiro, tive que cuidar para que o Estado do Rio de Janeiro não fosse mais uma vez prejudicado, como foi na Constituinte de 88. Agora, também falou alto a aliança do senhor com o governador Garotinho. Não, não é aliança, não. A governadora Rosinha e o ex-governador Garotinho, eles são do meu partido, estão no PMDB. Então, nós não só defendemos os interesses da população do Estado, como também preservamos política e partidariamente a defesa de um companheiro nosso que, no momento, governa o Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, os servidores do Estado do Rio estão com o 13º atrasado e o governo garantiu as condições para que a governadora Rosinha começasse a pagar imediatamente o 13º atrasado, entre outras conquistas que foram obtidas nessa reforma. Eis a razão do meu voto a favor. O senhor acha a proposta, no mérito, qual é a sua opinião? Olha, no mérito, eu tenho sérias dúvidas com relação aos resultados, porque houve um aumento de imposto, então a desoneração está se fazendo na língua portuguesa, no caso da desoneração, já se fez com a palavra prioridade. Prioridade é uma palavra singular, não é plural, é que nem óculos. Óculos é plural, prioridade é singular. Você não tem várias prioridades. Você tem uma, depois tem outra, depois tem outra.
Mas resolveram tornar uma palavra singular em plural. No Brasil isso muda a semântica com grande Agora estão mudando o sentido de desonerar. Desonerar significa diminuir, tirar ônus. Está se chamando de desoneração aumentar a carga tributária, o que vai ocorrer com essa reforma. Além de haver uma pressão que eu não acho conveniente sobre os municípios. Os municípios eles estão sofrendo bastante com essa reforma e a situação financeira é difícil. Também. Exatamente. Deputado Antônio Cambraia, qual é a sua opinião sobre as reformas aprovadas pela Câmara, a da Previdência nos 2 turnos, a tributária no primeiro turno? A reforma da Previdência, que, como você diz, já foi aprovada integralmente nos 2 turnos pela Câmara, acredito que vai retornar à Câmara porque o Senado deverá modificá-la. Na verdade, como tenho com relação à proposta de reforma tributária, uma posição crítica, na medida em que as 2 reformas, elas prejudicam a população. A reforma da Previdência, um segmento da população que é o servidor público, que tem direitos diminuídos, restringidos, muito embora em alguns pontos a reforma da Previdência ela seja muito oportuna e salutar, na medida em que vai inibir as grandes remunerações acumuladas com a fixação do teto, na medida em que na tramitação... Subteto, né, também, e subtetos, isso principalmente, na medida em que a discussão prosseguiu na comissão e depois, especialmente em plenário, houve alguns avanços com relação às categorias de salários menores. Com relação à reforma tributária, eu tenho uma posição mais crítica.